A combinação entre vozes humanas e inteligência artificial está por trás de atendimentos telefônicos cada vez mais precisos. Ainda há muito para evoluir, mas os resultados de hoje em dia já impressionam. Confira! Por trás de cada robô há pelo menos um ser humano, e às vezes um é muito pouco. Se muitos deles estão cada vez mais amigáveis e fáceis de se interagir, é porque tem gente de carne e osso trabalhando duro e investindo em novas tecnologias. No caso das centrais de atendimento ao consumidor, diversas empresas resolveram treinar robôs para lidar com seus clientes. Empresas de telecom, operadoras de TV e bancos, por exemplo, já utilizam a ferramenta para fazer cobranças ou oferecer novos produtos. O interessante é que a combinação entre ser humano e inteligência artificial deixa a interação cada vez mais natural e personalizada. Em alguns casos, é até difícil dizer que estamos mesmo conversando com um robô. O primeiro passo para a criação de um atendimento automatizado moderno é a programação, e isso, claro, é sempre feito por um ser humano treinado e capacitado. Mais especificamente nessas soluções telefônicas, há outra parte humana por trás de tudo: a voz. Tecnologias que transformam texto em áudio evoluíram bastante nos últimos tempos. Basta parar alguns minutos para conversar com a Siri da Apple ou o Google Assistant e se surpreender. Ainda assim, nesses casos, as vozes robóticas não são suficientes para engajar pessoas. Não existe tecnologia que fale tão bem quanto a gente ainda, né? Ou seja, os melhores text-to-speech no mundo ainda não tem, obviamente, essa entonação, a questão de contexto que o humano gera. Então, ou seja, toda a parte de variáveis, tudo aquilo que acontece, por exemplo, valor, data, etc., tudo aquilo que se fala está dentro de um determinado script que foi elaborado para dentro de um projeto, então tudo isso é gravado, é tudo um humano que grava. Cada bendita variável é um humano que grava. Projetos que envolvem variáveis mais complexas, como nomes incomuns, ruas de uma cidade inteira ou até uma infinidade de números. O uso da função Text-to-Speech, que transforma o texto em áudio, é combinada com as gravações originais. Mas a ideia é evitar. Tudo para que a interação seja o mais natural possível. Em alguns casos, os locutores chegam a gravar até 1000 páginas em um único dia. Tudo sem alterar o tom ou parecer robótico. É importante que não deixe de efetuar o pagamento. Mas não tem problema. Eu retorno a ligação em outra oportunidade. Obrigada. Combinado com as gravações profissionais, o uso de inteligência artificial através da computação cognitiva é indispensável para que o sistema possa identificar corretamente as interações sem a gente ter que dar respostas fechadas ou pré-programadas, como duros sim ou não. Por favor, diga sim ou não se estou falando com Cláudio. Quando você coloca a camada cognitiva de inteligência artificial, na realidade, você tem uma expectativa muito mais ampla de respostas. Então, você tem todo um banco de dados envolvido aqui atrás, ou seja, dentro de um processo, dentro de toda a camada cognitiva que se é esperada para aquele projeto. Então, independente do César responder para mim sim, aham, ou qualquer coisa que seja ou afirmativa, ou dúvida, ou negativa, eu coloque isso comparado a um processo, né? Ou seja, para que eu possa tomar uma determinada decisão. Essa é a camada de inteligência artificial, isso que faz com que seja realmente aquilo que é o que se fala de interação com voz natural. A ideia de gravar os atendimentos não é apenas tendência, é uma opção econômica e que oferece menos riscos para as empresas. Ainda que no atendimento humano tradicional exista roteiros a serem seguidos, tudo sempre vai depender muito do humor e da dedicação daquela pessoa, o que pode variar bastante. Outra coisa interessante que a automação no atendimento pode fazer é se antecipar aos problemas do usuário. Eu quero falar com o Kaique. Você fez uma compra na web e entrou em contato para saber onde é que está a sua entrega, né? Ou seja, entrou em contato, eu tenho o seu registro, lembra que eu tenho todos os seus dados quando você fez a compra, né? Então eu sei que é o César, eu sei que eu tenho uma venda que está em curso, né? E eu posso me antecipar. E o robô entra em contato na hora que ele te atender e fala: olá César, boa tarde. Você gostaria de saber a informação sobre a compra número tal, 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 tal? Você fala assim, sim, exatamente. Olha, a sua compra se encontra tal, não sei o que, blá, 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 e a data prevista para entrega é X. Então isso muda muito a perspectiva do atendimento. O
trabalho é minucioso. Envolve desde o desenho completo do sistema, a gravação das interações e todo o investimento em tecnologia. Hoje, esta é a melhor forma de agradar e conquistar quem não se sente confortável em conversar com máquinas. Mas pode apostar, em um futuro mais próximo do que a gente imagina, esse cenário deve mudar. Com a evolução das assistentes pessoais e da própria inteligência artificial e toda a tecnologia que permeia o setor, robôs serão capazes não só de falar como a gente, mas também entender o contexto e dar conta de todo o recado.